Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou ensinar para vocês como dar uma cerejinha no bolo aí nas suas fotos, tá? Hoje vamos trabalhar com os esquemas de iluminação nas suas fotos para que elas fiquem um pouco mais atrativas, né? Então essas aulas são VIP, né? Para o nosso grupo VIP que está aqui atrás, ó. Então, se você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo, tá? Seguinte, nessa primeira foto aqui no Photoshop, vamos fazer esse tipo de tratamento aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a tela. Temos essa imagem assim, essa aqui é o depois e esse aqui é o antes, tá? Esse é o antes e esse aqui é o depois, tá? Esses são esses feixes de luz que a gente vai fazer hoje nessa imagem. E outra imagem que vamos alterar, um pouquinho mais trabalhosa, né? Vamos usar a imagem ali da floresta para criar uma introdução de como a luz funciona ali. E aqui a gente vai chegar nesse resultado final de criar um ponto de luz num objeto que não possui luz, né? Vamos criar aí essa percepção de luz aqui, interagindo com algum objeto na cena, né, com uma pessoa aqui no caso, tá? Ambas as fotos daqui eu peguei na plataforma do Pexels, só basta você entrar aí, você pode usar as fotos que existem no Pexels para você praticar as suas edições. No caso, hoje estou usando para mostrar para você de forma didática, né? Primeira coisa que eu vou fazer na nossa imagem é determinar da onde vai vir a luz aqui, né? Então a gente tem uma abertura aqui entre as folhagens, né, um pouquinho de céu, vamos simular que é um dia nublado, com bastante névoa, e aí este dia aqui vai ganhar alguns raios de luz entrando entre as folhas e vai ficar dessa forma aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a camada aqui. Nessa camada que eu dupliquei aqui em cima, eu vou vir aqui em selecionar, no painelzinho selecionar aqui em cima, e vou em intervalo de cores, tá? Dentro desse intervalo de cores, desta janelinha que abre aqui, eu vou selecionar aqui uma amostra de cor, né? Então, na minha cena aqui, eu posso simplesmente clicar em algum ponto e selecionar a minha amostra de cor. Vou selecionar aqui um pontinho e seleciono a amostra de cor. Muito importante, tá? Esse aqui, ó, clusters de cor localizados, tá? Porque senão ele vai selecionar todas as cores da cena que parecem aquela ali, que serão mais um branco ali, né? Então a gente não quer todas as luzes brancas da cena, a gente só quer ali o ponto próximo onde eu cliquei. Aí você pode aumentar a escala dessa seleção, né? E também a opção de você, quanto mais seleção você quiser ali. Vou dar um OK, ele já criou uma seleção aqui para mim, tá? Ele fica aqui, ó. Vou criar uma nova camada transparente aqui, vou dar um nome de luz, né? Posso dar um nome de luz, e vou pintar essa camada aí, essa seleção, com um potinho de tinta. Vou pegar uma cor aqui próxima do céu e vou pintar. Feito isso, já criei aqui uma camada somente com essas cores aqui do céu. Se eu movimentar aqui, vocês veem que tem ali as partes das folhas, né, da luz ali no céu. A gente vai usar aqui um filtro de desfoque. O filtro de desfoque radial, ele na opção zoom, tá? A primeira vez que você fazer isso, usa em rascunho. Por quê? Porque a gente vai precisar acertar o ângulo que a gente quer dessas luzes entrando. Então eu vou vir aqui um pouquinho para cá, vou dar um OK, dou uma olhada, ficou legal, já achei legal, ela deixou bem atrás os feixes de luz desse tronco central aqui, eu achei interessante. Você fez a primeira vez em rascunho? Dá um Ctrl Z, volta a ação, volta para desfoque, filtro de desfoque radial. Em zoom aqui, agora você coloca em máxima, para ficar com a qualidade melhor, esse desfoque que vamos criar. Você pode repetir esse processo algumas vezes, se você quiser. Basta clicar em filtro e o primeiro lá de cima, ou se você clicar aqui nas opções Ctrl Alt e F do teclado, você repete o último filtro que você aplicou. A escala dela, vou aumentar ela para a cena toda, tá? Eu vou mexer aqui em escala mesmo. Aqui, vou mexer assim, ó. E vou reposicionar de uma forma que fique natural aqui para mim. Preste atenção nessa hora de mexer na escala, se não ficou nenhuma rebarba aqui nesses cantos. No meu caso, não ficou nada. Está praticamente pronto a nosso fog. Olha só o antes e depois. Esse é o antes, esse é o depois. A gente já criou raios de luz ali entrando pelas folhagens. Se ela é um feixe de luz, uma hora ela vai chegar em algum lugar. Fique de olho aqui, ó, aonde ela está chegando, para depois aplicar essa luz novamente aqui embaixo. Vou criar uma nova camada, eu vou vir aqui com o pincel,
com um fluxo um pouco baixo, uns 30 de fluxo, e aí eu vou seguindo essa linha, esse ponto de fuga que a luz criou, e vou repetindo aqui em algumas superfícies onde a luz provavelmente vai pegar. Essa pintura que você vai fazer aqui é de uma forma bem grosseira, porque a gente vai refinar de um jeitinho especial aqui, que vocês já vão ver qual é o jeitinho, tá? Eu vou aqui, ó, como se a luz estivesse batendo nessas rochas aqui. Você está pegando só os pontos claros, né? Isso, sempre aonde a luz está entrando, né? A luz vem é um contraluz aqui, sempre onde é os pontinhozinhos, o contorno aqui, o recorte que a luz do fundo está criando nessa cena, tá? Você pode colocar um pouquinho para cá. Coloquei algumas pedrinhas aqui também, ó. Só para dar uma ilusão que a luz entrou e incidiu nessas rochas. Para refinar essa pintura, que ela está bem grosseira, a gente dá 2 cliques nessa área cinza da nossa camada, vai abrir o estilo de camada, né? Aí nessa parte aqui das opções de mesclagem, tem 2 painelzinhos aqui embaixo. Esses painelzinhos, ele funciona da seguinte forma: se eu tirar a parte escura da minha camada, ele vai, nessa primeira slide, ele está trabalhando com a minha camada, com a camada dos pincelzinhos brancos ali. Se eu colocar na camada adjacente, ele vai interagir o que é a camada de baixo com a camada de cima. Então, se eu remover a parte escura das sombras da camada de baixo, olha lá o que acontece. Ele vai remover as sombras utilizando de referência a camada de baixo. Então, para não ficar com esse um pouco duro, né? Aqui, ó, você vê que as bordas são bem duras, a gente segura o Alt e abre essa setinha, que ela vai suavizar essa transição para mim. Então, ela vai criar, para mim, um contorno um pouquinho mais fiel com o que a gente ia ver no mundo real, né? Aí, para não ficar tão forte dessa forma, a gente muda o estilo de mesclagem aqui para luz indireta, aí ela fica um pouco mais suave. Isso aí também dá para a gente usar em modelos, como vocês já viram, e também funciona muito bem em fotos de paisagem, tá? Vou voltar aqui na luz que a gente fez lá, a primeira luz que a gente fez, vou mudar ela para divisão, para dar uma estouradinha ali, para ficar um pouquinho mais forte na hora de sair, tá? Beleza? Agora, ou a parte do efeito, a gente já acabou. A gente pode até colocar aqui num grupo, né? Clicando, pressionando Ctrl G, selecionando as camadas e pressionando Ctrl G, a gente cria um grupo e pode colocar aqui, ó, luz. A primeira você só deixou ela ali, simplesmente não fez modificação nenhuma, nem de tamanho, nem na camada, correto? A primeira luz? A primeira luz não, eu não mexi, eu só dupliquei ela, aí na segunda luz ali, na segunda camada dessa aqui, ó, essa aqui eu não mexi, que vamos lá, processinho aqui, ó. Essa é a primeira luz. Uma criou a luz e a outra criou os raios, no caso. Isso, para os raios darem uma alongada. Então, aqui eu fiz o efeito, eu dupliquei o efeito aqui na luz, aqui, dessa luz 2 aqui, e estiquei com a ferramenta mover mesmo. Estiquei de uma forma que ficasse proporcional ali da onde estaria saindo os raios solares, tá? Se você vê que na sua foto não funcionou dessa forma, esticando aqui, é porque a gente está com pouco tempo. O que acontece? Você vem em filtro e vai aplicando o mesmo desfoque radial até crescer esse desfoque. Então ele vai desfocando aquele trecho ali até chegar aqui embaixo. Então, mas demora esse processo. Você vai ter que ir aplicando o efeito várias vezes seguidas. E depois, no final, você vai ter esse mesmo efeito que a gente replicou aqui. O que eu fiz aqui é mais para ganhar tempo e também dá para aplicar em algumas situações. Essa camada aqui é a da luz que está incidido nas pedras e na árvore ali. A gente pode até duplicar ela, deixar um pouquinho mais forte e fechar aqui. Aí, depois de ter criado esse efeito da luz, aí a gente vem com a cinemática, né? A gente vem interpretando o que seria essa luz entrando dali e dando outra cara para a foto. A gente pode... Eu ia te perguntar se seria correto eu também passar o pincel na água ali, porque a água iria refletir. Sim, bem observado. Na outra eu fiz, ó. Eu vejo, mas eu venho na parte mais do final. Mas dá para fazer também, ó. Quer ver? A gente cria uma nova camada aqui. Você pode criar aqui, ó. Você vem aqui, ó, criando aqui assim, ó. Bem grosseiro mesmo. Dá 2 cliques. E aí se separa só para as altas luzes. E segura o Alt. E deixa a luz mais forte na água, tá? Muda para a luz indireta, para ficar um pouco mais suave. Porque dose é tudo, né? A gente sabe que dose é tudo. Quanto se você não dosar certinho, fica muito fake, né? O Dodge em Burn demorou muito, meu Deus.
Sim, sim, se for fazer manualmente, além de ficar um pouco forçado, né? Você precisa ter, mesmo fazendo Dodge and Burn, eu aconselho fazer esse estilo de mesclagem aí e tirar um pouquinho da parte. Por exemplo, tô fazendo Dodge and Burn, estou fazendo Dodge, né? Que seria a parte das luzes. Mesmo assim, eu vou lá, dou uma cortadinha nas sombras que provavelmente vazou durante o Dodge Burn. Vou dar uma temática aqui rapidinho nessa foto para a gente trabalhar. Eu vou usar a pesquisa de cores, tá? E vou vir aqui em Fall Colors, que seria as cores mais de outono. Vou deixar essa daqui aqui. Vou usar aqui, ó, peraí. Opa, pesquisa de cores, vamos usar curvas, né? A gente usa curvas. E aqui na parte das sombras, das curvas, a gente puxa um pouquinho para deixar um pouco mais escuro e dar um foco mais na luz. Olha que interessante. Se eu deixar aqui, ela vai trabalhar na foto toda. Mas se eu baixar para baixo das luzes, eu acho que fica mais interessante porque as luzes ficam descoladas do fundo, né? Então a gente consegue trabalhar com o fundo a parte das luzes. Fica bem mais interessante. Vou fazer mais uma pesquisa de cores aqui com o Ed Amber, que ele dá um amarelado ali nas altas luzes. Agora eu uso também, nesse efeito aqui, um recorte das sombras. Então eu vou lá, recorto as sombras, deixo só nas altas luzes, vou trocar o estilo da camada do efeito para cor só. E vou dosar aqui o efeito ao meu gosto, né? Por final, eu gosto bastante de usar aqui, ó, mais um aqui, ó, que é o Fog Night. Eu uso esses LUTs aqui porque eles já vêm no Photoshop, todo mundo vai ter. Mas se você procurar na internet, você acha vários aí. Olha só que legal, vamos pro antes e depois, ó. Esse é o antes e esse é o depois. Agora vamos para outra foto, tá? Essa foto a gente já finalizou, é isso aqui mesmo, para a gente entender essa questão da luz. Vamos para a segunda foto aqui, começar a editar ela. Então a gente tem essa foto aqui, eu coloquei um elementinho aqui, que o pessoal tá muito na moda, né? O pessoal usa like, coloca esses elementos bem característicos das redes sociais. E você vê Instagram que é inteirinho com esse tipo de efeito, né? Então o cara pegou um efeito, foi lá e ele criou uma identidade visual com um efeito só e fica legal, fica bonito, divulga bastante. E aí é bem simples de fazer, a gente usou bastante teoria na foto anterior e nessa aqui a gente vai aplicar na prática. A primeira coisa que eu fiz nessa foto, no Photoshop 2020, é trocar o céu. Eu troquei o céu utilizando a ferramenta nova, então eu dupliquei aqui a camada, vim aqui em imagem, editar e substituir o céu. Tá lá em editar, na versão mais nova, tá? Na 2021. Clicando aqui, ele já vai aparecer um céu para você e vai fazer tudo para ti. Muito mais rápido, né? Ele demora um pouco para pensar, mas ele já vai lá e faz todo o processo de seleção do céu, recorta muito bem. Olha só, entre as folhas aqui o céu já vai. Então tá bem legal esse método aqui, tá? Dá para fazer manualmente, eu já tenho vídeos no YouTube também como fazer manualmente. Se caso você tem outros céus, dá para adicionar aqui, mas se você às vezes quer adicionar um outro céu de outra foto, também dá para fazer, tá? Vou dar um OK aqui. Ele já vem tudo separadinho em camadas também, isso é muito bom, uma forma não destrutiva de editar. Mas vamos utilizar a foto que eu estava ali em cima, que ela já está com o céu alterado, e vamos inserir o elemento aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma luzinha, vamos trabalhar com a luz do elemento, né? Aqui dentro de estilo de camada, dando 2 cliques na camada, a gente já tem aqui os famigerados efeitos, né? Os FX. Então, eu vou lá no brilho externo, já está aqui numa corzinha que eu acho que vai ser interessante da gente trabalhar, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa luz aqui. Beleza? Nada impede também da gente fazer da forma manual aqui embaixo. Então, cria uma nova camada abaixo do elemento e vou com um pincel da cor parecida aqui, né, do vermelhinho aqui, mais clarinho, puxado para o branco, e vou abrir bem o brush com a opacidade, a dureza do brush bem baixa, né, então seja bem suave o brush, e dar um clique bem no centro. Mais um, beleza, satisfatório para mim. Depois eu vou vir aqui em sobrepor ou luz indireta, que eu acho que é as duas coisas. Ou divisão, divisão fica bem legal. A outra etapa, como a gente viu lá nos feixes de luz na outra foto, é sempre incidir no nosso modelo. Uma das coisas que eu fiz antes de aplicar a luzinha aqui, para funcionar melhor, eu selecionei modelo. Nas versões mais novas você tem essa ferramentinha aqui, basta qualquer ferramenta de seleção, tem aqui o botãozinho aqui, selecionar assunto. Dá para fazer manualmente essa máscara também. Ah lá, ele já selecionou para mim aqui, só que eu não vou pintar na minha foto, tá? Eu só usei a foto para selecionar.
Eu vou pintar na camada de cima, abaixo do efeito que eu criei. Selecionou com? Essa seleçãozinha rápida aqui, na imagem que você vai usar a seleção automática, você clica em qualquer ferramenta de seleção aqui, ó. Você tem o laço, o quadradinho ou esse aqui. Eu acho que os dois aqui eles têm. Aqui em cima no painel de configuração da ferramenta, você encontra dois botõezinhos. Um para selecionar o assunto automaticamente e o outro para selecionar e mascarar, que ele vai abrir outro painel e lá dentro tem mais ferramentas. Mas, assim, da forma que a gente está fazendo aqui uma edição mais rápida, essa forma de seleção já vai resolver o problema que a gente vai resolver aqui. Nunca usei esse botão. Bom, eu pintei aqui com a cor, né, da luz que está emitindo o nosso objeto e vou aqui mudar para a cor, tá? Primeiramente vou mudar para a cor e depois dupliquei a camada e vou mudar para divisão, tá? Por que cor? Para dar uma saturada na nossa cor, né, que está emitindo ali do objeto, tá? Olha aqui um pouquinho aqui. Outra coisa também que a gente pode fazer para aumentar um pouco mais esse glow, né, que a luz cria quando ela atinge a pele, é fazer uma breve seleção aqui no nosso modelo novamente. Vou criar aqui, ó, selecionar assunto. Ele vai fazer a seleção novamente para a gente, automática. Só que dessa vez eu não vou selecionar toda a modelo, eu quero só uma parte. Eu vou vir com laço mesmo e vou segurar o Alt do teclado até aparecer o sinalzinho de menos na minha ferramenta. E vou deixar só a parte onde está a luz pegando aqui, ó. E vou desselecionar tudo o resto. Tá vendo? Só quero essa parte. Vou pressionar, vou tirar um pouquinho mais aqui, ó. Vou deixar uma partezinha aqui leve da modelo. Só essa parte onde a luz está pegando. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou, nessa camada aqui que eu criei, eu vou lá em filtro, desfoque gaussiano. E vou dar um desfoque gaussiano até que eu sinta que ficou um ralo legal de iluminação. Beleza? Feito isso, eu vou lá em normal e troco para divisão. Olha só, antes, depois. Antes, depois. Né? A luz dá aquela... vaza um pouco de luz, quando ela atinge alguma superfície, ela vaza para frente, tá? Outra coisa que agora a gente já fez a parte de iluminação da nossa foto, né? A iluminação do objeto e do sujeito que está sendo iluminado por ele. A outra coisa que a gente precisa fazer é ambientar a foto de acordo com a iluminação ali para chamar mais atenção para o brilho. Então eu vou lá em pesquisa de cores e vou usar um Fog Night, que ele deixa bem dark a foto. E aí, dando dois cliques aqui, eu vou tirar só um pouquinho das altas luzes aqui para resgatar um pouco do rosto da modelo, tá? Um pouquinho aqui, beleza? Na máscara da pesquisa de cores, eu vou tirar mais um pouquinho aqui do rosto da modelo usando um fluxo baixo de opacidade, tá? Para não perder informação. Depois de ter ambientado o lugar, a gente pode criar mais sombra e luz aqui para os nossos elementos. Vou usar agora a curva. Criei uma camada lá em cima de tudo, tá, gente? Vou dar uma estourada na imagem. E vou fazer o quê? Ctrl I para inverter essa máscara. Com o meu pincel da cor branca, eu vou dando um pouquinho mais de luz para esse elemento que realmente está emitindo luz aqui. Beleza? E aí, com a curva do lado oposto, eu vou criando sombras. Tá? Então, eu crio bastante sombras assim. Vou subir um pouquinho aqui. Vai iluminar, vai escurecer, mude o estilo de mesclagem para luminosidade. As duas curvas aqui, ó, luminosidade, para ela trabalhar só nas luminosidades. Aqui eu vou inverter a máscara e vou pincelando onde eu quero as sombras da minha foto. Posso fazer aquele mesmo efeitinho com o objeto também. Lembra que a gente criou? Vou dar um Ctrl J aqui, ó. Vou desativar ou deletar os efeitos aqui que eu criei. Como que eu faço isso? Ó, eu clico com o direito aqui em cima ou fecho os olhinhos, né? E sem o efeito aqui aparecendo, eu vou lá em filtro, desfoque gaussiano. Para desfocar ali, vou desfocar um pouco mais. Isso. E aí, no estilo de mesclagem, para
Opa, divisão. E aí eu dou uma opacidade um pouco menor. Isso, perfeito. Beleza. Por último aqui, para a gente ambientar um pouquinho mais, a gente já fez isso aqui. Já criou um pouco mais de luz aqui. E agora, para ambientar o final, a gente cria aquela vinhetona, né, no total da imagem, utilizando uma ferramenta degradê com branco e preto, tá? Então, aqui numa camada normal mesmo, você pode abaixar a opacidade, né, do degradê, e você vai criando ponto de interesses na foto. Vou trocar a cor, colocar um pouco mais o preto mesmo. Então, eu separo tudo aqui para ficar só a luz ali em cima. Aí a gente vai aqui, ó, sou luz indireta, ficou legal, e dou uma opacidade menor. Beleza? Fechou? Vamos pro antes e depois? Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Esse é o antes, esse é o depois. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula VIP. Um beijo do Mago das Fotos, do Mundo Mágico do Photoshop.